Karnal, você consegue separar o seu trabalho da sua vida pessoal? E se sim, já dá a dica. Eu comecei não conseguindo. Houve um longo período da minha vida que eu estava dando mais de 60 horas por semana de aula e fazendo pós-graduação e estudando línguas. Então, o resultado é que eu tive uma primeira crise de estresse no meio do doutorado, eu desmaiei, eu tive crise de ansiedade e aí eu aprendi que o meu corpo vai dando sinais, insônia, dificuldade de digestão e terrores noturnos, expressão que eu aprendi numa biografia uma vez, acordar no meio da noite, não entreguei isso, não fiz aquilo, terrores noturnos. Eu fui aprender, eu tive mais 2 crises de estresse, mas eu fui aprendendo a ouvir o meu corpo. Então eu tenho uma dificuldade porque a minha vida profissional me absorve muito, ela tem muito da minha energia. Mas hoje eu aprendi o seguinte, se eu não puxar o freio, ninguém puxa, as demandas são muito grandes. É uma questão afetiva de carência ficar dizendo sim para todo mundo. Então, saber dizer não é fundamental. Eu não tenho tempo inteiramente elástico. E eu posso trabalhar sábado e domingo, como eu com frequência escrevo textos sábado e domingo. Mas eu não posso fazer isso sem parar por muito tempo. Por quê? Vai piorar meu texto, vai piorar a qualidade da minha leitura e do meu estudo. Então, parar, tomar decisões que eu passei a tomar, às vezes, no meio da semana, não tem nenhuma live, não tem nenhum texto para entregar, eu decido fazer um passeio no meio da semana. Eu levei muitos anos para poder fazer isso. E eu entendi que eu me orgulhava do excesso de trabalho e usava aquele suicídio ético. Eu estou me matando de tanto trabalhar. Eu cheguei a tornar isso tema de terapia. Então, hoje eu sei que é inteligente trabalhar com dedicação, tudo que merece ser feito merece ser bem feito, porém, interpretar que meu corpo tem limite, meu tempo não é inelástico, ele não é inelástico e não é elástico ao infinito. Então, essas são questões muito difíceis, eu já errei bastante nisso. Eu vou já te perguntar, Rita, mas eu vou continuar aqui com o Karnal, porque eu acho que tem muita gente que vai se identificar aqui com as minhas dúvidas. Eu ainda estou nesse momento de dificuldade, né? De separar a minha vida profissional da minha vida pessoal. E algumas coisas que você falou me chamaram bastante atenção. A questão do sacrifício, eu estou me matando de trabalhar, a gente está falando da glamorização do workaholic, então acho que esse é um ponto central na nossa discussão. E a gente glamoriza o sacrifício e eu acho que essa é uma postura que pode ser inclusive vinculada a alguns pensamentos religiosos. Queria te ouvir sobre isso. Queria também te ouvir sobre a nossa dificuldade em dizer não sem sentir culpa por estar se colocando em primeiro lugar. Então, quando eu falo, eu não vou aceitar esse convite ou eu não quero fazer isso porque isso não faz parte das minhas prioridades, eu coloco o meu planejamento pessoal em primeiro lugar. E pelo menos na minha experiência pessoal, eu muitas vezes sinto culpa de me colocar em primeiro plano. Por que a gente tem esse chicotinho pronto para a gente bater nas costas? Porque você não nasceu no Paleolítico, você nasceu numa sociedade ocidental cristã, onde a ideia de trabalho vem acompanhada de realização e de ética, porque no Ocidente, especialmente na nossa maneira de ser, existe uma ética protestante do trabalho, independente da origem católica ou de outras origens, e porque nós associamos carência, a mesma carência que leva a trabalhar muito, leva a dizer sim às pessoas. Então é importante dizer não com equilíbrio, às vezes aceitar uma nova oportunidade, uma coisa que está fora do seu radar imediato, mas abre um caminho novo, mas dizer não é fundamental, é brilhante a pessoa que consegue fazer o que deve fazer, dizendo não para o excesso. Isso é muito brilhante, muito importante e absolutamente essencial. Eu aprendi que dizer não é essencial. Eu aprendi que meu corpo tem um limite maior do que a minha cabeça. E, aliás, o limite do corpo está aumentando. E eu aprendi que eu sou mais produtivo, mais tranquilo e mais descansado. E que eu sou o Deus criador da minha agenda. Logo, eu não posso reclamar dela, porque sou eu o demiurgo, para usar essa expressão bonita, sou o Deus criador da minha agenda. E eu aprendi muito. Um dia fui comer com uma celebridade padrão AAA mais estrela Golden Plus. Quem? Não. E no meio de um jantar, essa pessoa levantou e disse, ora,
de eu fazer ginástica. E todos olhamos assim, nossa, eu pensei, um dia eu quero ter essa liberdade de dizer às pessoas que é hora de eu fazer ginástica. No meio do jantar. No meio do jantar. Eu pensei, que é saudável? O jantar era muito leve, mas levantou-se para fazer uma aula de alongamento. E eu achei isso extraordinário. Extraordinário. Não, nem sempre dá para fazer isso, né? É mais fácil fazer com estranhos do que com família. É mais fácil fazer com estranhos, mas saber dizer não é fundamental. Então, pare de reclamar da agenda. Pense em quem organizou a agenda.